Sacode quem está do seu lado e diga: é hoje. Deus vai sacudir a tua vida. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? A palavra diz: porém, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Estes que alvoroçaram o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei chamado Jesus. Estes se levantam contra os decretos de César, declamando, proclamando e declarando que há outro rei chamado Jesus. Diga comigo: há outro rei, e o nome dele é Jesus. Diga comigo: aqueles que alvoroçaram o mundo, chegaram também aqui. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Nessa noite eu quero falar sobre aqueles que alvoroçaram o mundo, chegaram também aqui. Aqueles que alvoroçaram o mundo, chegaram em Teresina. Aqueles que alvoroçaram o mundo, chegaram na tua família. Aqueles que alvoroçaram o mundo, em algum momento se encontraram com você, e é por isso que você está no avivamento cristão. Posso ouvir um aleluia? Queridos, quando eu olho para essa palavra e eu vejo o contexto, eu fico radiante, porque o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, esse povo se chama você e eu. Posso ouvir amém? O povo de Deus em toda a história nunca foi minoria, embora em algumas fases da história eram grupos pequenos, mas o povo de Deus em toda a história sempre fez a diferença. Os homens e mulheres de Deus em toda a história sempre fizeram a diferença. Deus sempre usou o seu povo ou para abençoar ou para amaldiçoar. Deus sempre usou o seu povo ou para derrubar reinos ou para constituir reinos. Deus sempre usou o seu povo ou para castigar uma nação ou para levantar, edificar e abençoar uma nação. Então, essa palavra que diz: aqueles que alvoroçaram o mundo, chegaram também aqui, é uma palavra que nós podemos encontrar nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. Pode ser que as pessoas não falavam com as mesmas palavras, esses que alvoroçavam o mundo, mas a expressão delas quer dizer a mesma coisa. O povo de Deus, aonde chegava, gerava preocupação nas nações, nas cidades e nos ambientes. Aonde quer que o povo de Deus chegasse, causava alarme na vida das pessoas, nas comunidades. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, a partir do Velho Testamento, e eu quero aqui a partir de Abraão, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, dizendo: Abraão, você é circuncidado, e Abraão foi circuncidado, e toda a sua casa, todo o seu povo, e Deus promete para ele: a partir de agora você será o homem que eu vou usar, e a partir de você serão benditas todas as famílias da terra. Deus não falou apenas a sua família será abençoada, apenas a sua descendência biológica será abençoada, mas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo vai esclarecer isso quando ele vai dizer que nós somos filhos de Abraão pela fé. Portanto, não somente os judeus que vieram das entranhas de Abraão são abençoados, mas todos nós, igreja, que cremos no leão da tribo de Judá, que cremos no Rei dos reis e Senhor dos senhores, que cremos em Cristo Jesus, que veio da tribo de Judá, todos nós que assumimos a fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que somos filhos de Abraão pela fé, e portanto
abençoados com a mesma bênção que Deus destinou a partir de Abraão. Quem tem fé em Jesus Cristo aí, diga amém. Quem é servo e serva do Senhor Jesus Cristo, grite aleluia. Então quero dizer para você que a mesma bênção que Deus derramou sobre a cabeça de Abraão está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua prole, está sobre a sua descendência, em nome de Jesus. E Deus diz a Abraão: de ti eu farei reinos e sacerdotes, as nações servirão. E tem um detalhe: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós somos o único povo da terra que não precisa se defender, não precisa devolver crítica com crítica, não precisa ficar preocupado com as maldições lançadas contra nós. Por quê? Porque Deus já determinou que a pessoa que te abençoa, a bênção chega a você e chega até ela também. Mas a pessoa que te amaldiçoa, a maldição não chega até você, mas volta contra ela. Você entendeu? Você pode dizer amém? Pastor, eu estou preocupado, pastor, porque quando eu abri a porta da minha casa, tinha lá um frango preto, e tinha velas também vermelhas e velas pretas, e tinha fio de cabelo, e tinha pedaço de pano. Pastor, até a minha foto estava lá. Se preocupe com isso não, meu irmão. Coitado da galinha, coitado do sapo que costuraram a boca dele, porque a Bíblia diz que contra o Israel de Deus não vale encantamento. Se alguém fizer alguma mandinga contra você, infelizmente, essa pessoa é muito ignorante, ela não conhece a palavra, mas vai sofrer as consequências, porque aquele que amaldiçoar você, será amaldiçoado, e aquele que abençoar você, será abençoado. Você não precisa ficar jogando pedra em ninguém, pelo contrário, a Bíblia diz: amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, pode orar por eles, abençoar, você não precisa se defender, porque é Deus que te defende. Há uma promessa do Senhor, para a sua vida, que a Bíblia diz que você será abençoado pela fé em Abraão, pela fé na linhagem de Abraão. Você que crê na palavra de Deus, que crê em Cristo Jesus, todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, repousa sobre você. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Significa que quando você crê em Jesus, automaticamente você entra debaixo do guarda-chuva da bênção que Deus prometeu a Abraão. Eu não sei da minha vida, porque nada dá certo, porque é peleja de um lado, peleja do outro. Meu irmão, está faltando alguma coisa. Começa a assumir aquilo que você já é. Aleluia. Acho que foi em 2016, ou foi ano passado, acho que foi 2016, eu estava no avião, e eu sempre orei e busquei avivamento. 2015 Deus me tocou 9 vezes lá em Bogotá. Eu cheguei diferente, a minha vida em todos os sentidos mudou. Mas voltando para Bogotá, eu estava no avião e Deus usou um profeta que é muito usado por Deus. Inclusive, lembra, Prisla? Pastor Uchoa, de João Pessoa, quando a gente voltou, ano passado, Michele, eu estava aqui, eu e Zé Nilton, conversando com ele, ele contando o testemunho. O testemunho que ele estava contando, o que Deus fez na minha vida, ardeu tanto no meu coração, que eu disse: meu irmão, ora por mim aqui agora, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí no aeroporto, orando por mim, eu caí. E ele ficou ministrando. Aí Zé Nilton, ora por mim, pá, caiu. As irmãs estavam conversando, lorota com lá, não, estavam falando sobre avivamento lá. Estavam falando ali, quando elas viram aquilo lá, elas vieram correndo. Ora por mim também. Aí todo mundo caiu, o guarda chegou. Está tudo bem, senhor? Está tudo bem? Está tudo bem, senhor? Está tudo bem? Isso é melhor que nunca. Aleluia. Esse mesmo pastor cheio do Espírito Santo, que eu tenho vontade de trazer ele aqui. Nós vamos trazer ele aqui um dia, né, Zé? Vamos trazer esse homem aqui para abençoar a igreja. Em 2016, ele ia entrando no avião e eu estava sentado aqui com minha esposa. Ele olhou para mim, apontou e disse assim: já está em você. O avivamento já está aí em você. Solta, solta, pode soltar. E eu creio nisso. Já está em nós, irmãos. A presença já está em você. Vamos fazer valer, vamos fazer isso crescer. E vamos desfrutar da glória que Deus já derramou sobre nós. Eu posso ouvir amém? Sabe por que está indo mais de 20 pessoas? Isso é sinal de avivamento. Se não estivéssemos vivendo alguma coisa de avivamento, ninguém queria ir para um lugar fazer o quê? Se não estão vendo o resultado.
Então, em nome de Jesus, Deus vai abrir portas para você, né? Até você que não tem, pastor, eu não estou nem empregado, Deus vai te dar um emprego bom, você vai economizar, você vai lá em Bogotá, porque Deus vai dar isso para você como um troféu, amém? Agora, pastor, só está lá em Bogotá? Não, quem está indo está buscando, nós estamos buscando aqui, a glória vai descer, mas irmão, enquanto a glória não desce, se podemos beber daquilo que já está acontecendo. E outra, Jesus falou assim, ó, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. Você gastar dinheiro, economizar, deixar alguns confortos para ir a uma nação onde está tendo avivamento, é uma maneira de você dizer, Jesus, eu tenho sede, eu quero a tua presença, eu estou gastando dinheiro, eu estou tirando conforto da minha vida para buscar isso, porque eu valorizo isso. Deus vai considerar toda atitude que você toma. O simples ato de sair da sua casa para vir à igreja, para adorar a Deus, para buscar o Senhor, faz com que Jesus olhe para você e diga, esse tem sede de mim, esse quer a minha presença. Amém? Até os caras lá dos bares reconhecem isso. Hoje de manhã, a gente evangelizando aqui na comunidade, e sempre que eu encontro os caras com a cerveja na mão, eu sempre falo isso, olha, tem tempo para tudo, você tem tempo para beber cerveja, depois tem tempo para dormir, aí tem tempo para ir trabalhar, tem tempo para tudo, e o tempo para Deus, todos eles falam, todos eles confirmam, rapaz, é isso mesmo, não, a gente tem que ter tempo para Deus, tem que ter tempo para Deus, e eu digo, quando você dá um passo da sua casa em rumo à igreja, é uma maneira de você estar indo a Jesus, Ele vai considerar isso, Ele vai te pegar. Só na igreja de avivamento você prega tomando café. Rapaz, pois Deus considera. Ai, Jadiel. É avivamento, não é? É. Mas a Bíblia fala que uns são mais rápidos. Deus considera as coisas que não são como se já fosse. Cafezinho aí, irmão. Tomar café porque a turbina vai esquentar já já. Amém? Então, povo de Deus, a partir de Abraão, aonde chega, causa alvoroço. Aqueles que alvoroçaram o mundo, chegaram até nós, chegaram também aqui. Eu profetizo que essa igreja vai viver um momento de tamanha glória de Deus, intensidade no Senhor, que as pessoas, quando você chegar nos lugares conversando, as pessoas, ei, você é daquela igreja do avivamento? Sim, por quê? Porque a maneira como você fala, a maneira como você está atuando, e o que eu estou sentindo, é a mesma coisa que eu vejo nas lives, na TV e no rádio. Pegaram? Você sabia que logo em breve nós vamos estar na TV? Nós já temos gente aqui da TV, mas é fazendo jornal e tal, é a presença de Deus lá também, mas nós iremos para pregar só o Evangelho, amém? Amém, Marcela? Aleluia, amém, Amparo? Cadê Amparo? Na Antares, é Antares, é? Deus vai nos dar, futuramente até TVs, mas inicialmente vai nos dar canais na TV, Deus vai levantar você para patrocinar, diz que 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 vezes por semana é 8 mil reais. Deus vai nos usar em nome de Jesus. Quem Deus vai usar para patrocinar? Quem é? Nós vamos entrar na TV em breve, em nome de Jesus, e vamos pregar o Evangelho lá. Mas vai chegar um tempo em que você vai começar a conversar nos ambientes, e as pessoas vão dizer, isso aqui é daquela igreja. Igualmente já contei aqui, eu pregava lá em Curimatá num programa de rádio, e eu falava 10 palavras, 6, 7 era sobre fogo. Sim, porque Deus é fogo. Fogo consumidor, amém? E eu começava o rádio assim, está começando agora o nosso programa, era a hora marcada na época. Está começando o programa, a hora marcada, e eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, te prepara. Olha, se de repente no teu rádio começar a sair uma fumaça, e começar a fumaça aí, não se preocupe, é o fogo de Deus. Aí o povo chegava para o meu pastor e dizia, rapaz, quando ele fala sobre aquele negócio de fogo, dá vontade de ligar o rádio, eu tenho até medo de explodir o rádio. E era um barulho, e era gente sendo curada, e pessoas contando testemunho. E um dia, a 30 quilômetros, tinha um irmão da Assembleia de Deus, amigo nosso, disse que lá na comunidade chamada Tanquinho, um homem caiu endemoniado, ficou possesso, cheio de demônios. Aí pegaram esse homem, amarraram em cima da caminhonete, e esse irmão da Assembleia de Deus vinha em cima para ajudar a segurar ali a situação. No meio do caminho, aquele demônio com os olhos vermelhos, aquele homem demoniado olha para ele e pergunta, ei, você é daquela igreja, daquele Zezinho barulhento?
aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. Aleluia! Os filhos de Seva foram expulsar demônios. Os sacerdotes, os demônios rasgaram a roupa deles, eram 7, botaram eles para correr. Por quê? Porque eles foram expulsar o demônio assim, ó. Eu te desconjuro em nome do Jesus que Paulo prega. E os demônios disseram: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Rasgou a roupa deles e botou para correr. Qual o detalhe importante aí? O demônio falou assim: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Eu sei que Paulo é um homem que alvoroça o mundo. Eu profetizo que os demônios vão sair dizendo por aí: conheço Jesus e bem sei quem é Diogo, Felipe, quem é teu nome aí, Marinho. A gente até esquece o nome do povo. Eu sei quem é o Zé Nilton, eu sei quem é o Calixto, eu sei quem é a Eliana, eu sei quem é a Prisla, a Michele, eu sei quem é teu nome, Juliana, a Suiana, a Leila, o Glauber, aleluia. Eu profetizo, eu sei quem é a Célia, eu sei quem é o André, quem é o Rildo, como é teu nome, bichinho? Hatma Gandhi, os Gandhi estão se levantando de novo. Eu sei, o diabo vai dizer: eu sei quem é Zacarias, eu sei quem é Zé, quem é Paulo, quem é Pedro. Deus vai usar os demônios para dizer que conhece você, porque aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram em Teresina. E Deus tem essa palavra. Levanta, varão, levanta. Há uma unção de Deus para a tua vida, varão. Deus tem um chamado para pregar, e Ele manda confirmar que essa unção já está aqui dentro. Não perca tempo, não deixe se embaraçar com coisas dessa vida. Deus está te preparando para um ministério de fogo. Receba em nome de Jesus. Há uma unção de Deus para a tua vida. O diabo e o inferno vai reconhecer que aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Mairon, Deus manda dizer que em breve haverá uma experiência forte da parte do Senhor para a tua vida. O Senhor vai te levantar de nível, e naquilo que você não tinha projeção no mundo espiritual, vai ser a parte forte da sua vida. Deus vai te levantar e os demônios vão sair correndo da sua vida. Cadê aqueles que vão alvoroçar o mundo? Cadê aqueles que Deus vai encontrar neles um coração aberto? Cadê o povo? O povo que vai alvoroçar Teresina! Aleluia! Você já é abençoado. Você já tem algo de Deus na sua vida. Vamos tomar posse, vamos vivenciar. O diabo vai sair correndo, fumaçando de você. A Bíblia diz que os inimigos se levantam por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Vai ser tão rápido a saída dele que uma perna vai por um caminho, outra perna para outro. Vai sair e vai ser despedaçado por 7 caminhos. Porque para mim só pode sair por 7 caminhos. Um braço vai para um lado, outro. Porque Deus vai despedaçar seus inimigos. Deus vai desbaratar seus inimigos. Os demônios que têm se levantado contra você, os demônios que têm feito arruaço contra a tua vida, gerado tempestades, sabe? E trazido problemas que você nem sabe de onde vem direito, nem sabe explicar. Esses demônios vão sair pelo sopro do Senhor. Já estão saindo. Eu já vejo o demônio saindo gritando: oh, aleluia! Aleluia! A tua família vai se assustar com o que Deus vai começar a fazer na sua vida. A tua família vai ligar para Deus. Me mostra que pessoas da família de gente aqui vai ligar para pessoas no Sudeste e vai passar mais de meia hora falando, só contando a mudança, a transformação que Deus está fazendo. Eu vejo isso acontecendo. Irmão, nós vamos ser um alarme nessa cidade. Nós seremos um alarme, seremos um alvoroço nessa cidade. O avivamento não está longe. Eu vejo nuvens do Senhor se preparando. Nuvens do Senhor se preparando nos céus de Teresina.
De repente a chuva serôdia vai cair sobre essa cidade, e o diabo não vai conseguir resistir o que Deus vai fazer. Tua família será abençoada e alcançada. Amém? Não se preocupe, não se desespere. Se o teu esposo ainda não se converteu, se os teus filhos ainda não se converteram, não saíram de alguns vícios, não se desespere. A palavra do Senhor para a tua vida é: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Balança quem sabe do seu lado, diga: pega para você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abraão sai do meio da sua família e Deus começa a conduzi-lo por um caminho de vitória. Porque sair do meio da parentela de um povo idólatra para servir um único Deus é uma tremenda vitória, é uma conversão genuína. E Abraão tem um filho chamado Isaque. Eu não preciso contar a história aqui, você já sabe. Mas no capítulo 26 de Gênesis, versículo 16, o alvoroço começa a dar sinais na vida de pessoas, por meio da descendência de Abraão. Está aí, filha? 26, 16 de Gênesis. A palavra do Senhor diz: disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Isaque foi para uma terra chamada Gerar, uma terra habitada por filisteus. O rei era Abimeleque. Quando ele chega naquela terra, a Bíblia diz que Deus começa a prosperar e enriquecer a Isaque. Todos os poços que ele cava, os poços dão muitas águas. Gera até confusão entre os pastores de Isaque e os outros da comunidade. E ele se enriquece de tal maneira que os filisteus começam a ficar com medo, e chegam para o rei dizendo: esse homem vai dominar a gente, esse homem, ele é tão alvoroço, acabou de chegar aqui, o homem já domina tudo. Ele tinha mais rebanhos do que todo mundo, ele tinha mais pastores do que todo mundo, ele tinha mais gado do que todo mundo, ele tinha mais ouro do que todo mundo. O homem enriqueceu. A bênção que Deus liberou para Abraão começa a dar sinais na vida de Isaque. Por quê? Porque Deus levantou um povo para alvoroçar o mundo. Só existe uma maneira de Deus, através de um povo, provar que Ele é grande: é abençoando esse povo, fazendo esse povo crescer, fazendo esse povo prosperar até na crise. Eita glória! Deus está me dizendo que pessoas aqui vão se assustar, porque a prosperidade vai vir nos piores tempos da sua vida. Aleluia! Ninguém conseguia prosperar naquele lugar, e Isaque estava crescendo. Abimeleque fala: saia daqui, rapaz, não tem condição de você ficar aqui, você está assustando a gente, estamos com medo de você. Se você continuar desse jeito, você vai dominar o mundo. Sai fora, porque a gente quer ter paz, porque aonde a luz de Deus está, o povo de Deus está, os inimigos não têm paz, eles ficam preocupados, e tem que ficar mesmo. Sabe por quê? Porque todo mundo fica com medo de ameaça. E quando você chega no lugar, o apóstolo João diz que maior o que está em você do que o que está no mundo. E todas as vezes que você está perto de alguém que é mais projetado do que você, todas as vezes que você está perto de alguém que tem uma projeção maior, você fica ameaçado, você se sente ameaçado no ambiente. E é assim mesmo que deve acontecer. Nós não queremos ameaçar os padres, não queremos ameaçar os macumbeiros, apesar que vai secar tudo, vai secar as igrejas católicas, vão secar os terreiros de macumba, vai secar tudo. Mas o propósito não é ameaçar eles, é ameaçar os principados e potestades. O diabo vai ter que dizer: temos que bater em retirada. Aleluia! Onde pisar a planta dos seus pés é teu. Oh glória! Isaque tem que sair de cena. Aí ele vai para o vale de Gerar. Lá no vale de Gerar, onde ninguém nem imaginava, ele cava um poço, e o poço dá numa veia de água que o homem só continua com projeções para ser rico. Deus manda dizer: Eltinho, que tem algo tremendo para a sua vida. Há uma porta grandiosa que o Senhor está abrindo para a sua vida.
Esteja na posição, não faça nada que tire você do posicionamento. Há uma porta grande, e essa porta significa uma porta financeira. É um negócio que Deus tem para a sua vida. Fique atento, é grande. É grande, e você vai olhar para aí e vai dizer: isso aqui muda a minha vida, isso aqui muda, projeta meu futuro. Te prepara. Xaracama choro canta labachai. Ora mama show. E então ele cava esse poço simplesmente garante que ele continua prosperando. Aí os pastores vêm, tomam o poço, ele cava outro. Tomam, cava outro, tomam. E todos que ele cava, o pessoal quer tomar, por quê? Porque eles cavam poços e não dá nada. Mas quando Isaac cava, dá. Meu irmão, Jesus fala que você não deve evitar as pessoas que te pedirem emprestado. Sabe por quê? Porque tua fonte é Deus. Se alguém tiver pedir alguma coisa emprestado, não relute, nem se preocupe. Se ele não te devolver, Deus te dará 100 vezes mais. Porque onde você colocar a mão, vai prosperar. Cavou um poço, alguém veio e tomou, deixe. Deus é tua justiça. Sabe, tem tanta gente que precisa ser abençoada por Deus, e Deus não consegue abençoar elas porque elas são pecaminosas, que Deus vai usar você. Você levanta um negócio, ela toma. Você levanta outra, aí elas tomam posse. Não se preocupe, Deus está te usando para abençoar outros. Por quê? Porque é você mesmo que Ele vai ter que usar. É você que Deus vai usar para abençoar a política dessa cidade. É você que Deus vai usar para abençoar os empresários dessa cidade. É você que Deus vai usar para levantar e abençoar os economistas dessa cidade. É você que Deus vai usar. Não se preocupe se alguém de alguma maneira te passou a perna. Deus é a tua justiça. Faça outra coisa que o Senhor vai te prosperar. Vai te prosperar. Onde você colocar a mão, vai prosperar. E a cidade vai sendo atingida. A cidade, a comunidade, a família vai sendo atingida. Pastor, ora por mim. Por quê? Porque tem uma marca no meu coração. Que marca? Um dia, minha mãe e meu pai iam me dar uma coisa importante, e eu sabia que era meu, mas aí decidiram dar para o meu irmão. Eu fiquei sem nada, eu não consigo perdoar. Meu amigo, teu Deus é o dono da prata e do ouro. Só fica olhando para coisinhas pequenas quem não consegue enxergar a grandeza de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: se nós esperarmos somente nas coisas dessa terra, somos mais miseráveis de todos. Meu irmão, as coisas da terra são consequências para você desfrutar. A Bíblia até diz: comereis o melhor dessa terra. Mas o que você pode receber nessa terra tem que vir da parte dele. É ele que manda. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olhando para ele, autor e consumador da nossa fé, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pare de brigar com teus irmãos, pare de brigar com os teus parentes. Aquela terra é minha, eu tenho a metade. Meu irmão, o teu Deus vai te dar tanta terra, o teu Deus vai te dar tanta prata, tanto ouro. Foque a Ele, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. E aqueles que brigaram por coisinhas vão chegar para você e vão pedir: dá-me mais que eu preciso. E você vai ter para dar, para emprestar, vai ter para abençoar sobejantemente. Jesus falou: não há ninguém que tenha deixado coisas, porque às vezes perdoar alguém é deixar alguma coisa, é sofrer um prejuízo. Abrir mão de uma dívida é você abrir mão por causa do nome de Jesus, porque você não quer dar mau testemunho. Isso é abrir coisas em nome de Jesus. Ele falou: não há ninguém que tenha deixado casa, terra, família por amor de mim, que não receba 100 vezes mais aqui na terra, e ainda salvação no céu. Teu negócio não é com os homens, não é com a tua família, não é com a pessoa que te deve. O teu negócio é com Deus, é com Deus, é com Deus. É Ele que te dá. E com detalhe, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Oh, aleluia. Olhe para Deus e Ele sabe a medida certa de te abençoar. Aleluia. Porque você está debaixo de uma unção. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Essa unção vai fazer as coisas
fluírem naturalmente. Não é por força nem por violência, mas é pela unção. A Bíblia diz que a unção quebra todo o jugo, é a unção que move. Deixa a unção fazer por você. Você simplesmente vai estar ali orando, buscando a Deus, sendo instrumento do Senhor, tendo a posição certa, mas é a unção de Deus que vai fazer tudo. Por quê? Porque já foi prometido. O Senhor disse que te abençoaria. Te abençoaria, e é em todos os sentidos. Eu não estou falando só vida financeira, não, é em todos os sentidos. Ele vai te abençoar, você vai ter muito, mas não vai se perder com muito, porque tem gente que tem muito, fica perdendo a vida por causa do muito, desesperado, com conta, tem que administrar isso, tem que administrar aquilo, e aí perde tempo com Deus, não vai mais para a casa de Deus, porque agora tem, não, Deus vai te dar muito, e vai te dar habilidades para administrar de tal maneira que você tenha tempo para Deus. Vai colocar pessoas fiéis para cuidar do que é seu, para que você se doe mais para Deus, porque a unção de Deus, ela não vem para confundir, ela vem para estabelecer. Portanto, você vai ser abençoado financeiramente, mas vai ser muito mais abençoado na sua família, vai ter lazer com a sua família, vai ter tempo com a sua esposa, vai tomar café com a sua esposa, vai fazer amor, vai andar, vai viajar, vai ter tempo com seus filhos, e a coisa vai acontecer e vai fluir. Você não vai perder a sua família por causa de dinheiro, não vai, porque o dinheiro não vem para ser maldição, vem para ser bênção na sua vida, e você vai ter tempo para poder vir para a casa de Deus, vai ter tempo para ir evangelizar, visitar os pobres, visitar as pessoas que estão esquecidas por todo mundo. Você vai lá liberar uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Você vai deixar a cama confortável, porque Deus vai te dar uma cama larga de 2 por 2, e aquela cama que você não vai querer sair de lá, porque Deus vai te prosperar. Sim, vai, mas você vai conseguir sair da cama, você vai conseguir deixar algumas viagens, porque vai evangelizar, porque vai orar, porque vai fazer alguma coisa para alguém, porque quando a unção vem, ela vem para equilibrar a nossa vida. O problema de algumas igrejas que pregam prosperidade é que foca só prosperidade, só prosperidade, só prosperidade. Esquece de Deus, esquece de se arrepender dos pecados, esquece de ser santo, esquece de cuidar da esposa, esquece de ser humilde, esquece de fazer a obra de Deus. Não, a unção de Deus não vem para isso. A unção de Deus vem como um rolo compressor e vem levando tudo no eixo só. Sabe o rolo compressor quando vem limpando a estrada toda? O teu caminho tem que ser equilibrado. Você é abençoado financeiramente, você é um homem de oração, você é um homem de vigília, você é um homem de jejum, é um homem de santidade. Não é porque você tem dinheiro que você acha agora que pode colocar uma mulher bonita no seu carro e ir para um motel. Não, a unção de Deus vai te dar temor do Senhor, vai te ajudar a ser fiel à tua esposa, vai te ajudar a ser equilibrado. Amém? Você está debaixo de uma promessa, e por causa dessa unção, você vai alvoroçar o mundo. Vai alvoroçar o mundo. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui, chegaram no meu bairro, e graças a Deus por isso. Vão dizer em nome de Jesus, amém? A bênção se estende, passa por Isaac, chega em Jacó. Jacó agora é o reprodutor da bênção. Ele carrega a bênção com ele, vai reproduzindo onde ele está. Ele vai para a casa do sogro chamado Labão. E aí ele começa a trabalha 14 anos de graça para o homem. Por quê? Trabalha pela esposa, claro, por Raquel, ainda disse que foi poucos anos. Mas preste atenção, quem tem unção de Deus nunca perde. O cara trabalhou 14 anos de graça só pela esposa. Nós olhando, achamos uma injustiça. Ora, o cara entra para somar. Por que ele tem que trabalhar tanto tempo de graça? Para nós está de graça. Só que quando ele diz, agora eu vou receber meu salário, Deus começa a contar, cada ano que você trabalhou de graça, eu vou trazer de maneira rápida e vou recuperar tudo na sua vida. Aí ele diz para o sogro, é o seguinte, a minha renda seja as ovelhas pintadas. Cada ovelha que parir, que o cabrito nascer pintado, é meu. Está feito. O sogro acreditava que a coisa ia andar lenta, que de vez em quando ia nascer um cabritinho pintado. Só que ele estava debaixo de uma bênção, de uma unção. Ele pegou um monte de vara, raspou, deixava outra parte aqui, raspava outra e pintou as varas, fincou. Esses são os pontos de conexão que ele usa. Fincou na beira da lagoa, do tanque, onde as ovelhas bebiam água. As ovelhas vinham, bebiam. Quando viravam, que olhavam para as varetas, a unção tocava as ovelhas. Quando elas eram visitadas pelo macho,
o cabritinho vinha pintado. No primeiro rebanho, primeira safra que fala, como é que fala, meu sogro? Como é que fala, sogro? As primeiras crias que todas dão, acho que tem um nome específico. Bora, Márcio, é o Márcio que sabe. Lá, em relação aos legumes, na primeira safra, né? Então, as primeiras crias que as ovelhas dão, todas nascem pintadas. Segunda crias, todas nascem igual a blusa da minha esposa. Aliás, parece que hoje veio todo mundo de junino, né? Todo mundo aí, muita gente aí é profético. Quer, rapaz, quer isso? Então as ovelhinhas nasceram assim, ó, todas pintadinhas. Foram tantas ovelhas nascendo assim, que o sogro olhou e disse, não pode. Assustou o homem. Ele disse, eu tenho um negócio para você, o que é? Vamos reverter. Agora, a tua renda vai ser as ovelhas lisas. Ou só branca, ou só preta, sem chapisco. Perfeito. Aí Jacó vai lá e pega as varetas e raspa todas. Raspa, não deixa pintar, as varetas raspa. Põe lá, as ovelhas vêm, bebe água, olha para as varetas lisas. Primeira cria, não nasce nenhuma pintada, todas lisas, todas brancas. Segunda cria também, terceira. E assim é, ele mudou várias vezes. Agora sim, agora assado, agora sim, agora assado. Labão comeu todas as ovelhas velhas, só ficou as ovelhas de Jacó. Não ficou uma. Labão teve que chegar para ele e dizer, rapaz, você está assustando a gente, você tem que sair daqui. Você está mais rico que a gente, como é que pode? Ele disse, pois então chegou a hora de eu ir embora. E ele carregou a bênção com ele. Irmão, nós precisamos tomar posse da bênção, para que tudo em que colocarmos as mãos venha a prosperar. Tem que ser assim. Irmão, tem que ser assim. Os empresários têm que começar a falar. Os donos de empresas, eles têm que começar a falar, rapaz, eu vou dizer, eu só coloco agora as coisas na mão dos crentes lá da minha empresa, porque tudo que eles fazem é uma coisa de doido. Quando eles põem a mão, o negócio flui. Tem que ser, irmão, tinha que ser. Aliás, os empresários tinham que dar esse tipo de testemunho. Os mais fiéis são os crentes, os mais mansos são os crentes, os que menos confrontam são os crentes. Não, pelo contrário, tem muito crente que fica levantando motim nas empresas para cobrar hora extra, dar trabalho para o patrão, fofoca. Está errado! Está errado demais. Se você é crente lá na empresa e você fica caçando conversa, fofocando, sabe, botando as pessoas, colocando as pessoas contra o patrão, ou uns contra os outros, querendo tomar o lugar dos outros, eu vou dizer uma coisa para você, você nunca foi crente. Você pode estar no evangelho, mas o evangelho não está dentro de você, porque a Bíblia diz que o crente de verdade, ele espera no Senhor, ele não busca justiça própria, e ele dá bom testemunho, porque o apóstolo Paulo diz que o escravo deveria servir o patrão como se fosse ao Senhor. E você, patrão, que não trata bem os funcionários e você é crente, está errado também. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala para os patrões da época, os patrões, trate os escravos com respeito, porque o mesmo Senhor que te salvou, salvou ele também. Respeito, porque você está tratando alguém que foi lavado e remido pelo sangue, e que diante de você ele pode até estar embaixo, mas diante de Jesus ele está em pé de igualdade, ele vale tanto quanto você. Não há ninguém maior, ninguém menor no reino de Deus. Eu posso ouvir amém? O Senhor não faz acepção de pessoas, todos têm o mesmo valor para Deus. Tem que ser assim. Os delegados têm que começar a dar testemunho. Rapaz, quando os policiais vão para a rua, é uma confusão, uma peleja, não dá certo inteiro, tem morte, tal e tudo. Mas quando os crentes vão, os meus policiais crentes vão, a confusão não tem, é tudo pacificado. Os presos, vem tudo pianinho. Ninguém confronta, ninguém faz corpo duro. Por quê? Porque sobre o policial crente tem uma unção de Deus. Viu, policiais, vocês estão aqui, toma posse disso. Percebeu que o cara está agitado demais, você não precisa nem, porque está na tua função, você não precisa nem alarmar. Chega lá e levanta a mão assim, desconfiado, e diz, está repreendido em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, está repreendido, eu declaro amarrado esses demônios em nome de Jesus.
Se não puder fazer, assim, sai, Satanás, sai. Sai. Aí um gesto assim, ó, pego na tua perna, sai daí, cão, sai daí, cão, sai daí. E a pessoa vai ficar, hã? Eu profetizo que os policiais que estão aqui vão ter experiências, vão declarar bem baixinho, em nome de Jesus, fica quieto. De repente a pessoa vai acordar e dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O demônio vai sair logo, e você vai fazer, alguém me acompanhe. Eles vão pianinho, o delegado vai dizer assim, olha, os meus policiais crentes são os caras. Em São Paulo nós conhecemos um tempo, era uma equipe de policiais crentes. Eles eram específicos, chamados só para aqueles casos onde os caras estavam violentos, não era, dando ataque de esquizofrenia, os caras estavam endemoniados, aí levavam eles. Ou naqueles casos de sequestro, naqueles casos que os caras estavam armados, querendo matar todo mundo, eles entravam pelo poder da oração. Aí o policial contando a história, que eles iam dentro do camburão. Xará, cantalaba, chorobo, cantalabai. Senhor, nós amarramos os demônios, amarramos o principado que está usando aquele bandido, aquele tal, e pai, nós amarramos, declaramos um ambiente totalmente tomado pelo Senhor. Quando chegavam lá, estava todo mundo quietinho, tranquilo, já entregando as armas. Eles contaram vários testemunhos. Por quê? Porque existe um demônio chamado o demônio da violência, 7 facadas, Exu caveira. Esses demônios, eles pegam as pessoas para fazer o latrocínio, para fazer os roubos e terem vontade mesmo. Eles têm vontade de matar. É uma força demoníaca que só se vence pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro que os policiais que estão aqui vão agir no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tenham medo. Não tenham medo de chegar no ouvido e dizer, fica quieto, Satanás, te repreendo em nome de Jesus, sai desse corpo agora, bem baixinho mesmo, bem baixinho, sai. Pastor, eu posso fazer só como um teste, mesmo que eu não creia direito? Se você fizer um teste, isso já mostra que você tem fé. Porque o diabo, ele é insistente. Uma vez, no início da minha conversão, aprendendo a expulsar demônio, eu estava expulsando demônio de uma menina de 14 anos, e eu, sai demônio em nome de Jesus, eu quase que matava a menina, que sai daqui demônio, sai. Aí o demônio saiu da menina, aí ela, eu estou vendo ele aqui na minha frente, está na minha frente, aí caí endemoniada de novo. Foi uma peleja, 40 minutos, eu, sai demônio, eu gritava, cheio de gente na janela, na porta da casa. Eu disse, meu Deus, se esse demônio for embora, quem vai embora daqui sou eu. Novo convertido, tinha 2 anos de crente, tendo as primeiras experiências. Aí teve uma hora que eu engatei a marcha aqui, sai, minha voz já estava rouca. Aí a menina olhou para mim assim com aquele olhar cínico. Besta, tá pensando que é no grito que eu vou sair? É no grito que eu vou sair não. E se a preta véia que está atrás de mim se manifestar, aí que o negócio fica difícil. Eu dizia, Jesus, deixa não. Sozinho, irmão, numa cidade chamada Currais, para expulsar um demônio, e o povo tudo olhando. Quando o demônio disse assim, não é pelo grito não, besta. Aí o Espírito Santo falou, de fato, não é pelo grito, manifesta a fé. Aí, irmão, eu dei aquela respirada, engatei a quinta, fui lá no coração de Jesus, me concentrei, puxei a fé, acionei, ativei. Fui no ouvido e disse, demônio, de uma vez por todas, sai para nunca mais voltar. Sai. E até as últimas notícias que eu tive, nunca mais aquela moça tinha caído endemoniada. Detalhe, quando ela ficava endemoniada, ela pegava as facas, botava todo mundo para correr. Os avós estavam levando para o canto do Buriti para dar banho de terreiro de macumba. Chamaram o padre e as beatas para ir. Quebrou o crucifixo do padre, pagou as velas, botou todo mundo para correr. Chamou um pastor de uma igreja lá, ele disse que ia jejuar com o povo para ir, até hoje não foi. Aí eu, novo convertido, tive que passar por essa peleja, mas foi para o meu ensinamento. Quando foi de tarde, na casa que eu estava hospedado, estava lotado de gente para ouvir o evangelho, porque eu expulsei o demônio da moça. Aí eu já comecei a me animar. Quando foi de noite, a diretora de uma escola parou a escola, veio 200 alunos para a praça para eu pregar. Aí sabe como é que eu pregava? Jesus está aqui! A gente precisa passar por alguma experiência para ter fé, para acreditar que acontece. Então, policiais, joga os demônios para fora.
antes de levar alguém no psicólogo, vê se não é demônio, expulsa aquele demônio em nome de Jesus. Viu? Está na tua casa, percebeu que passou um vulto aqui, se arrepiou, expulsa, não para de expulsar, até você sentir que o arrepio foi embora, porque enquanto você estiver se arrepiando, a presença do diabo está ali ainda. Por quê? Porque nós temos uma bênção sobre nós, precisamos usar essa bênção, e o diabo tem que se submeter. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Essa igreja é uma igreja onde Deus está equipando soldados neste lugar. Você não vai viver um evangelho xoxo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, não, claro que é. Mas Deus quer que você tome uma postura. E eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Você vai pisar na cabeça do diabo, porque está sobre você. Você vai ter que alvoroçar o inferno. Amém? A bênção passa por Jacó, se estende sobre um dos filhos dele, chamado José. José começa a sonhar sonhos de Deus. Aí eu acredito que em José o diabo tomou um susto grande, porque José teve o tipo de sonho seguinte: eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvaram diante de mim. Aí o diabo se lembra da promessa de Gênesis 3,15, que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Era o momento em que Jesus viria. Quem sabe o diabo olhou para José e disse: não, esse aí é o cara que vai pisar na minha cabeça, o cara que vai fazer o sol se prostrar sobre ele, a lua, as estrelas, não, vai dominar o mundo, é esse cara. Aí levantou os irmãos com inveja contra José. O coração dos irmãos de José se apavoraram. José estava alvoroçando a própria família. Os irmãos vendem ele para o Egito. Chega no Egito, Potifar compra ele. Ele vai servir Potifar. Tudo que José faz dá certo. Potifar começa a ser o cara do Egito, porque a casa dele começa a prosperar. Aí o diabo diz: não, esse cara é ele, não tem jeito, ele está indo para o topo. Por meio de Potifar, já ele vai ser um faraó. Está indo para o topo. Levantou a mulher para derrubar José. Não derrubou José, mas levou para a cadeia. Chega na cadeia, o diabo diz: agora você toma o teu troco, você vai apodrecer na cadeia. O tipo de crime de José, nunca mais ele sairia da cadeia, ele ia apodrecer na cadeia. Aí a unção de Deus está com José. Ele põe a mão no portão enferrujado. Daqui a pouco o portão fica pintadinho. Claro, ele começa a usar todo mundo para pintar o portão. Estava tudo sujo, ó, podridão. Aí a sabedoria de Deus em José: vamos juntar todo mundo aqui, vamos limpar, deixar tudo limpinho aqui. Ele começa a organizar as coisas. A cadeia, que era o pior lugar para aqueles presos, nem os políticos do Brasil têm privilégio, como estavam tendo aqueles presos lá na cadeia de José. Porque os políticos do Brasil, eles não ficam presos não, eles ficam numa casa diferente. Eles vão para uma casa ali, aí eles ficam um tempo ali com televisão, com e-mail, com computador, não é? E fica comandando as riquezas deles. E que eu creio que está errado, mas não é isso que eu estou pregando. Então vamos aqui voltar para José. José transforma a cadeia num centro de reabilitação. Eu creio no centro de reabilitação, no centro de recuperação de drogados. Eu acredito que todas as manhãs José fazia um culto com o povo, e as pessoas iam para José, porque ele começou a ser conhecido o cara que interpretava sonho. Aí o cara chegava e dizia assim: olha, eu sonhei que eu estava na minha casa com a minha esposa e os meus filhos, e esse sonho me abençoou muito. E aí José dizia: esse sonho significa que você vai morrer na saudade, que você nunca mais vai voltar para sua casa. Outros, você vai voltar para sua casa. Chegou dois caras que foram mandados pelo próprio faraó. Um disse: eu sonhei que eu estava, tinha um pão lá e tinha um corvo comendo o pão em cima da minha cabeça. Aí ele disse: te prepare, porque ó, seu pescoço vai rolar cedo. Aí o outro contra outro sonho, ele diz: você vai ser recuperado, você vai ser justificado. Os caras são levados e acontece a mesma coisa. O ambiente passou a ser um ambiente profético, um ambiente de igreja, um ambiente de culto. E isso foi tão forte que 2 anos depois, Faraó manda chamar o próprio José. José interpreta o sonho de Faraó. Aí eu quero corrigir aqui, porque na última pregação, penúltima pregação, eu falei que
que José, o faraó não tinha contado o sonho para José, mas eu confundi na hora ali, porque foi para Daniel que o rei não contou, mas para José contou. E José, ele interpretou o sonho, deu direcionamento, é o que chama de dom de palavra, de sabedoria, que é a revelação com direcionamento. E José é levantado para prosperar o Egito. A unção que estava sobre ele fez com que ele ajuntasse tanta riqueza para o Egito, que quando a terra passou por 7 anos de escassez, aquilo que o economista, o administrador José conseguiu reunir, foi suficiente para alimentar não só o Egito, mas todas as nações da terra da época. É de alarmar ou não é, irmão? Um simples escravo leva uma nação a ser supridora de todas as nações. Por quê? A Bíblia não fala que José suava para isso. A Bíblia não fala que José fazia hora extra. A Bíblia fala que José tinha a bênção de Deus. Faraó olha e diz: esse é o único que pode, porque só ele tem o Espírito de Deus. O Espírito que estava em Abraão passou para Isaac, passou para Jacó, estava ungindo a vida de José. Não tente nas tuas forças. Você não vai alvoroçar ninguém nas tuas forças. Tome posse daquilo que o Senhor te deu e viva por isso. Por isso que nós, como igreja do avivamento, não podemos ignorar o poder do Espírito Santo. Se somos uma igreja pentecostal, se somos uma igreja que crê no que aconteceu a partir do dia de Pentecostes, se somos uma igreja que crê no poder do Espírito Santo, precisamos fazer jus à nossa crença. Porque está cheio de igrejas que diz que crê no Espírito Santo, que crê no poder de Deus, e quando Deus começa a fazer algumas visitas na igreja, o pastor, não, parou, que não é assim, que não é assado, e aí eles barram o Espírito Santo. Não faça isso, não façamos isso. Eu posso ouvir amém? Quando você vê o poder de Deus atuando na vida do seu filho, porque tem pais que ficam assustados, vê o filho orando muito, vê o filho lendo muito a Bíblia. Não, meu filho, tá bom, meu filho, vai ficar doido, meu filho, lê pouco, não. Se o Espírito Santo está chamando seu filho para ler a Bíblia, é o momento dele, Deus está preparando ele. Se o Espírito Santo está chamando teu filho para orar, incentive para orar mais. Se está havendo algum mover na vida do teu esposo, sopra para que ele possa ir mais. Se a tua esposa está buscando mais a Deus, está indo muito para a igreja, deixe ir. Por quê? Porque Deus está preparando esse momento para algo tremendo no futuro. Tem um grande pastor na África, em Lagos, Nigéria, chamado Chris. O pai dele era pastor, e nem o pai dele entendeu como Deus começou a fazer na vida dele. Ele era adolescente, e o pai dele pegava ele trancado num quarto, orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, trancado num quarto, orando e falando em línguas. E o pai chegou para o filho e disse: meu filho, está acontecendo alguma coisa? Não. Me fala, eu sou teu amigo, fala, está acontecendo alguma coisa com a sua vida, está tudo bem? O pai pensava que ele estava passando por uma crise de depressão, por isso que ele estava orando muito. O pai, pastor. E o menino orando, ele disse: não, eu orava porque eu estava sentindo de orar, eu tinha prazer em orar. Falava muito em línguas, e falava em línguas, e orava, e tal e tudo. Quando ele era ainda jovem e adolescente, Deus começou a levantar ele e usar ele para curar paralíticos, cegos, surdos, mudos. É um dos pastores das maiores igrejas de Lagos, Nigéria. Tremendo o que Deus faz por meio daquele homem. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se somos uma igreja de avivamento, vamos fazer jus à nossa crença, vamos orar mais, vamos buscar mais, e vamos receber o que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio, de braços abertos, dizendo: Senhor, faz mais, Senhor, mais, eu quero mais, dá-me mais fome, dá-me mais sede. Porque se eu creio no Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, então é diferente. Quando alguém anda com Deus, eu tenho que demonstrar para o mundo que Deus está na minha vida. Sim, você não precisa se conformar se as coisas estão dando tudo errado. Meu Deus, se o Senhor está na minha vida, se o Senhor é Deus poderoso, se o diabo não tem poder na vida daquele que está na luz, então eu não aceito essa situação. Eu não aceito que o diabo fique salopando na minha casa. Não, eu tomo posse da bênção de Deus, eu tomo posse do poder de Deus, e eu mando que o diabo saia da minha casa, eu mando que o diabo saia da minha empresa, eu mando que o diabo saia do meu casamento, e ele tem que sair. Amém? Não seja um valente manietado.
A Bíblia diz que o valente guarda em segurança tudo quanto tem. Só um outro mais valente do que ele pode amarrá-lo, pegar os despojos. Você é sacerdote da tua casa, homem. Você é o valente da tua casa. E sobre a tua cabeça está Jesus, que é maior do que o que está no mundo. O diabo não pode amarrar você e pegar os despojos. Quando eu vejo pessoas, homens perdendo esposas, perdendo casamento, perdendo filhos, é porque ele foi amarrado em alguma área e o diabo está levando alguma coisa. Em nome de Jesus eu declaro essas cadeias quebradas. E você, homem, assuma o sacerdócio. Por meio de você ou entra a bênção ou entra a maldição. Em nome de Jesus, por meio de você vai entrar a bênção, vai entrar o poder de Deus. Assuma a tua postura. Chega e diga: diabo, vem cá. Aqui o cabeça sou eu, depois de mim é Jesus, então não tem lugar para você. Chispa, dá linha na pipa, perna para que te quero. Sai. E ele vai ter que, já está escrito. A bênção passa por José, se estende. Eu vou já terminar, só que não. Próximo final de semana eu não vou estar aqui, eu vou estar em Bogotá, Colômbia. Então, para você não ficar com tanta saudade, eu vou estender um pouco mais. Não, escuta. 8h30 em ponto. Esse pastor não pode mentir, né? Porque assim, ó, eu falo 8h30 eu vou terminar. O que passar disso é procedência do Espírito Santo. Aí hoje estávamos evangelizando, aí tinha uma casa de segundo andar, aí disse: ei, amigão, já te convidaram para ir para a igreja hoje? Aí o cara disse: eu já sou de lá. Está aqui essa pessoa? Está não, né? Já sou de lá, pastor, porque está com um dia que eu não vou, que o braço quebrou, mas eu já sou de lá, e a gente só pagando mico, o povo é da igreja, a gente não sabe. Já estou indo lá direto, pastor. Aí eu disse: pois que horas começa o culto? Ele disse: começa às 6, termina às 9. Eu disse: não, termina 8h30, porque às vezes 9 é quando a gente demora um pouco mais. Até o povo lá fora está dizendo que estamos terminando tarde. Então vamos terminar na hora, em nome de Jesus. É daqui mesmo, né? A bênção passa por José. E a Bíblia diz que o povo de Israel vai para o Egito. 70 homens, 70 pessoas. 70 e alguma coisa. Em menos de 400 anos, o número do povo chega a 1 milhão. Levanta-se um faraó que nem conhece nem reconhece a história de José. E ele fica apavorado. E ele começa a dizer: esse povo cresceu demais entre nós. Esse povo vai dominar e vai tomar o reino. Esse povo está amedrontando. Por quê? Porque o povo de Deus alvoroça, irmão. Onde está alvoroça? Até o faraó ficou assustado. Mandou matar todas as crianças que nasciam homem. Nesse tempo Moisés escapa. Deus levanta Moisés, pega a instrução do próprio Egito, tenta libertar ali, não consegue, comete um homicídio, vai para o deserto. Depois Deus chama Moisés, traz ele ungido para libertar mais de 1 milhão de pessoas, 1.600.000 pessoas do povo de Israel lá no Egito. Agora preste atenção, o povo de Israel foi feito escravo no Egito. E o povo, eu acredito, eu não sei o que a história diz isso, eu não me lembro. As pirâmides, vários monumentos que hoje o Egito tem, foram suor dos israelitas quanto escravos. E eles trabalhavam de graça como escravos só pela comida. Morreram muitos israelitas debaixo do chicote de Faraó. Mas quando Moisés chega lá e começa a liberar as pragas do Egito, o faraó começa a se assustar. Toda praga que vem, o faraó fica assustado. Depois Deus endurece o coração dele, porque não alcançou medida. Deus queria ser glorificado por meio do faraó. Deus endurece o coração do faraó, o faraó desiste e não libera o povo. E Deus, usando Moisés dizendo: solta o povo, porque nós vamos para uma terra que Deus tem para nós. E aí foi aquela peleja, 10 pragas do Egito. A última maravilha que veio foi a mortandade dos primogênitos. Aí vem o povo de Israel saindo do Egito. Só que sobre esse povo, mesmo escravo, a bênção de Deus está sobre o povo.
Mas como, pastor? O povo não estava desfrutando da bênção, não estava comendo o melhor dessa terra. Mas sabe aquele pai que cuida do filho, sabe que o filho não tem capacidade de administrar o que tem, e o pai fica só poupando? Só poupando, só poupando. Estou poupando, meu filho, estou poupando. Eu criei uma poupança para você. Quando você completar 18 anos, ou quando você casar, ou quando eu partir, tudo é seu. Sabe aquela grande riqueza que o pai vai poupando, e quando o filho precisa, tudo vem para a mão dele? Foi o que Deus fez com o povo no Egito, o povo de Israel. Deus foi poupando. Como, pastor? Deus poupou. Quando Faraó libera o povo, que o povo começa a arrumar as malas para sair de dentro do Egito, Deus tocou o coração de todos os vizinhos. Todos os vizinhos começaram a pegar prata, ouro, cereais, pegar bênçãos e riquezas e dar de presente para o povo de Israel. A Bíblia diz que a nação de Israel saiu de dentro do Egito, uma nação enriquecida com prata e com ouro. Por quê? Porque, meu irmão, quando você está com a bênção de Deus, nada que você faz cai por terra. Tudo que você faz, Deus vai administrando, vai colhendo, vai trabalhando, vai guardando, para no momento certo Ele trazer sobre você. Todo o trabalho, todo o suor que aquele povo gastou no Egito, Deus fez o povo do Egito devolver em riquezas. A Bíblia diz que lá no deserto, quando foi para construir, o povo começou a trazer para o tabernáculo prata, ouro, começou a trazer, pendentes. Como é que esse povo tinha isso? Esse povo era escravo. O povo ganhou na saída do Egito. Por quê? Porque quem tem a bênção de Deus nunca perde, irmão. Por isso que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Você não perde com Deus. Você só não pode sair da presença de Deus. Porque se você ficar e permanecer na presença de Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, há um depósito de Deus reservado para nós. Há um depósito, confie, creia, não se desespere. Se hoje você não está conseguindo pagar suas contas, não se desespere. Está na mão de Deus o dinheiro que você vai precisar para pagar suas contas. Na hora certa Ele vai trazer. Então somente busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque você tem uma unção de Deus sobre a sua vida, e você vai alvoroçar o mundo. E não olhe para mim com essa cara, com esse nariz torto de incredulidade, meu irmão, porque se você não receber, eu digo, Jesus, o que o teu povo está rejeitando, vai mandando para cá. Lembra da ministração de Ricardo Rodrigues? Ricardo Rodrigues lá em Bogotá, ele começou a ministrar, o Espírito Santo tomou ele, começou a ministrar, Senhor, o que os pastores rejeitaram, nós queremos para nós. O que os profetas rejeitaram, manda para nós. O que os evangelistas rejeitaram, porque muitas pessoas foram ungidas, levantadas por Deus, mas depois elas não entenderam a maneira que Deus queria usar, e elas rejeitaram. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero dessa maneira. Elas foram rejeitando. Aqui mesmo em Teresina, tem muitas igrejas que eram para estar explodindo na presença de Deus, mas saíram da posição, e nós podemos dizer, Senhor, a unção que rejeitaram, vem para nós, nós queremos tudo, venha para nós a unção que um dia rejeitaram, a unção, a bênção que Esaú rejeitou, veio sobre Jacó. A bênção que Israel rejeitou veio para os gentios. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, que é você e eu, a eles foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Se alguém rejeita a bênção no seu lado, fique preparado. Tem palavra que Deus libera para pessoas e elas blindam o coração, não quero isso, aí toca o do lado. Às vezes Deus libera uma palavra de cura para alguém, e não só ela recebe, outras pessoas que creem na mesma coisa começam a receber também. Se você tiver com o coração aberto, a unção vai pegar você. Não se preocupe, nada cairá por terra se você estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Se você crê no Senhor, a tua bênção não cairá por terra. O povo de Israel passou 400 anos sendo escravo. Quando saíram do Egito, levaram tudo consigo.
E esse povo entrou no deserto, e a Bíblia diz que passaram 40 anos no deserto, mas Deus estava com o povo. A Bíblia diz que eles chegavam em algumas comunidades, e o líder da comunidade mandava eles sair. Por quê? Porque eles ficavam ouvindo notícia, que aonde esse povo chegava, ou as comunidades eram abençoadas, ou amaldiçoadas. Porque o termômetro de justiça que Deus usa para julgar alguém, é um justo. O erro de alguém não é manifesto até que venha um fiel justo e fique perto dele. Em terra de cego, quem tem um olho vira rei. Então, existem situações em que pessoas reinam. Por exemplo, Samaria, o mágico reinava. E ele reinava de tal maneira que a Bíblia diz que as pessoas chamavam ele de o grande poder de Deus. E ele teve esse reinado até que chega Filipe, o evangelista. Quando Filipe, o evangelista, chega e começa a expulsar os demônios, inclusive os demônios que estavam no mágico, expulsa os demônios, cura os enfermos e prega o evangelho. Então as pessoas deixaram de acreditar no Simão mágico para acreditar no Jesus que Filipe pregava. Teresina só vai continuar sendo essa cidade até que Deus levante uma igreja em avivamento. Porque uma igreja em avivamento, ela passa a ser o farol da cidade. Os presidentes, deputados, todos vão buscar conselho com a Igreja Mundial de Avivamento, Ricardo Rodrigues. Por quê? Porque entenderam que naquela igreja existe Deus. Quando começarmos a viver o grande avivamento que Deus vai derramar neste lugar, os 4 cantos da cidade, as pessoas virão dos 4 cantos da cidade, para saber o que Deus quer para a vida delas, a partir do que está acontecendo no nosso meio. Porque as pessoas se acham boas, se acham corretas, não têm convicção dos próprios pecados, até que se levanta uma luz, e ela passa a se enxergar. É assim que acontece numa família, nos pormenores, preste atenção. Quando uma pessoa se converte na família, a família toda era boazinha, embora todo mundo estava na farra tal, mas todo mundo numa boa. Aí um crente se converte de verdade, eu estou falando de crente de verdade, se converte, muda a vida, para com a rebeldia, para com os vícios, com as bebedeiras, para de ser violento, passa a ser uma pessoa diferente, respeita os pais, respeita a família, é uma pessoa que ninguém consegue apontar o dedo para ela. Por causa dessa postura dela, todo mundo começa a se ver e dizer, lá no fundo, eu não estou tão bem assim, eu preciso melhorar, preciso dar uma melhorada. Alguns que são mais coerentes começam a dizer, olha, eu também preciso fazer o que você fez, preciso conhecer Deus. Os mais orgulhosos vão se manifestar de outra maneira, sabe como? O santinho, você agora só quer ser santo, você fazer as mesmas coisas que nós, agora é o santo, agora é o santo. Essa expressão é uma maneira dela dizer, eu não estou bem. Aí o orgulho não deixa ela dizer assim. Aí ela aponta o dedo. Por quê? Porque você tenta esconder os seus defeitos apontando os dos outros. A família não tinha confusão nenhuma, mas o cara se converte, agora é uma briga, agora é uma peleja, uma crítica, porque agora esse crente só que é santo, agora tudo é o crente, agora é o crente, já começa a chamar de pastor, ó o pastor, ó a pastora. E não foi isso que Jesus falou? Em relação a esse aspecto, Jesus disse, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Porque a partir de agora, o pai se levantará contra o filho contra o pai, o sogro contra o genro, a sogra contra a nora. Por causa de quê? Porque quando você se converte, a tua luz que acende expõe às trevas os defeitos do outro, e o orgulho dele não deixa ele engolir
e ser humilde para também se converter, então ele vai começar a criar guerra, confrontar, até tirar você dessa postura, porque a tua postura de santidade incomoda o pecado dele. Porque de uma maneira ou de outra, o povo de Deus alvoroça. O simples fato de alguém dizer, agora esse crente, ele está apavorado. Apavorou o coração dele. Ele vai dormir e fica pensando, e se eu morrer? E se for verdade o que ele está falando? E se o que ele está falando for verdade, eu morrer e for para o inferno? Apavorou, apavorou. Se você continuar firme, humilde, santo, resplandecendo com luz, daqui uns dias você vai estar pegando a mão dessa pessoa e trazendo no altar, aceitando Jesus Cristo. Amém! Aleluia! Se preocupe não, porque com Deus você nunca perde, você só ganha. Você só ganha. Então, o que dizer de Gideão? Se achava o menor da família. Deus levanta Gideão, é você que vai libertar o povo dos midianitas. Como assim eu? Aí vai aqui a peleja, faz prova de neve cair na lã e aquela peleja. Mas quando é que Gideão acredita que Deus ia usar ele para libertar o povo? Ele fez a última prova. Ele pegou de noite, foi com os companheiros dele e foi vigiar, foi dar uma espiada no arraial dos midianitas, dos guerreiros que vinham para lutar contra eles. Quando eles estão ali, deitados no chão, escutando as histórias, de repente, um midianita começa a contar um sonho para o outro, e Gideão escutando ali na calada. Aí o cara dizia, sonhei que o sonho foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Aí o outro que estava ouvindo, ele disse, eu sei o que significa. O que é? É a espada de Gideão contra nós. Gideão escutou. Quando Gideão escutou aquela palavra, sabe o que ele disse no coração? Esse povo está apavorado com medo de mim. Vamos lá todo mundo! E foi lá com os guerreiros e matou todo mundo e venceu e libertou o povo de Israel do poder dos midianitas. Sabe por quê? A bênção estava sobre Gideão. Ele não acreditava. Quando ele entendeu que estava, ele sabia que ele fazia parte do povo que onde chega alvoroça. Nunca mais você vai sair daqui, nunca mais você vai ter aquela posturinha, eu sou um ratinho catita. Nunca mais você vai dizer, eu sou a pichilinga da galinha, eu sou o carrapato da cachorrinha que tem lá em casa, oh Deus, eu não sou ninguém, eu sou um zero à esquerda. Você nunca mais vai dizer, porque isso é uma ofensa para o Deus que liberou sobre você uma unção de conquista. Chega no espelho e diga, véi, apesar de careca, banguela, zaroi, feio, buchudo, você é o cara. Porque é importante reconhecer que você é dependente de Deus, amém? Importante para baixar a bola diante de Deus. Diante de Deus você é realmente um pó. Mas diante dos gigantes desse mundo, das adversidades, a Bíblia diz que com Deus saltaremos muralhas. Somos mais do que vencedores. Então você vai pegar os seus problemas e vai fazer atos proféticos. Problema? Você era desse tamanho até hoje, agora você é desse tamanhozinho e está debaixo dos meus pés. Fica aqui, até eu resolver colocar o outro aqui debaixo, aí fica aqui também. Vai pegando os seus problemas, põe num papel e pisa e diz, eu sou mais do que vencedor, Deus é comigo, há uma bênção sobre mim, e essa bênção diz, que aonde eu chego eu alvoroço. Os demônios da miséria, os demônios das enfermidades, os demônios da frieza, da incredulidade, irmão, já estão procurando o caminho de casa, porque Deus vai te levantar hoje para uma vida nova. Eu sei que você vai sair daqui hoje com uma postura diferente, porque você vai sair acreditando que você não precisa ficar escavacando, buscando a bênção de Deus, porque a bênção de Deus já está sobre você, a unção de Deus já está sobre você, e você vai fazer isso crescer, à medida que toma atitudes de fé. Eu posso ouvir um glória a Deus? Voltando para Jesus, já chegou em 5 minutos. Voltando para Atos 17,
6 e 7, deixa eu ler o texto. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei chamado Jesus. Diga comigo: há outro rei chamado Jesus. Vá para 2 Pedro 2,19. Pastor, quem são aqueles que alvoroçam o mundo? Eu vou te dizer: são aqueles que declaram que César não é seu rei, mas seu rei é Jesus. E eu vou conectar esse versículo com 2 Pedro 2,19. Diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. De quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. O que isso quer dizer, pastor, com o texto de Atos que nós lemos? Sabe por que aquele povo começou a alvoroçar o mundo? Sabe por que Jesus passou a cooperar com a ação daquele povo, e eles, onde chegavam, alvoroçavam o mundo? Porque eles trocaram de rei. Quando Jesus estava confrontando os judeus, ou melhor, quando Pilatos estava tentando liberar Jesus da mão dos judeus, ele disse: vocês vão matar o rei dos judeus? Os judeus falaram: nós temos um rei que é César, esse não é nosso rei. Esses líderes judeus que fizeram isso foram exterminados no ano 70 depois de Cristo. Você conhece a história, sabe? Sabe por que esses discípulos e os cristãos desse tempo estavam alvoroçando o mundo? Porque eles trocaram o reinado de César pelo reinado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles respeitavam o sistema, porque Jesus ensinou a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas as pessoas veneravam César. As pessoas chegavam ao ponto de dizer que César era um Deus, que César era o Deus deles, que César era o supridor deles. E os cristãos, uma vez conhecendo Jesus como Senhor e Salvador, começaram a declarar: César é imperador, mas o rei dos reis da minha alma é Jesus de Nazaré. O que isso tem a ver comigo e com você nessa noite? Eu te digo, a Bíblia diz que de quem você é vencido, do tal se torna servo, escravo. A pessoa que é escrava, ela é escrava de um rei. O apóstolo Pedro está falando, por exemplo, de homens que pregam sobre libertação, sendo eles presos da corrupção. Prometem liberdade, mas eles são presos da corrupção, são escravos da corrupção. Preste atenção: Deus vai usar você para alvoroçar sua família. Deus vai usar você para alvoroçar essa cidade. Quando, pastor? Quando você não permitir que nenhum outro rei reine sobre você, e somente Jesus de Nazaré. Se você está dentro de uma igreja, se você até escuta a palavra do pastor, mas quando sai por aquela porta, você assume sobre a sua vida um rei chamado Zé Pilintra, um rei chamado Pomba Gira, então vou dizer para você: nunca você vai alvoroçar ninguém, porque do que alguém é vencido, do tal se torna escravo, se torna servo. Eu não digo que nós já alcançamos a perfeição, mas naquilo que é básico, irmãos, nós precisamos dar bom testemunho. Eu posso ouvir amém? Nós precisamos provar para nós mesmos que somos libertos. Então aquilo que é básico já precisa ser rudimentar, passado na sua vida. Isso não precisa ser mais cadeia na sua vida. Se você está no evangelho, está frequentando um ambiente, e você ainda está, sabe, preso no vício das drogas, no vício da cachaça, no vício da prostituição, da pornografia, então ainda tem um outro rei. Se você não consegue parar de mentir, sempre inventando uma besteirinha aqui, uma desculpa, para dar uma desculpa, para se sair bem na situação,
coração, mentindo. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, e assim todos os outros pecados têm uma filiação. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz que quem vive na prática do pecado procede do diabo, pertence ao diabo, é escravo do diabo. E eu te digo nessa noite, essa igreja não está aqui para massagear o teu ego, não está aqui para te dar um culto bonitinho com uma boa música, não. Esta igreja está aqui para transportar você das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Você precisa assumir uma postura de alguém que é livre, de alguém que é liberto. Não deixe o diabo se assenhorear de você. Não deixe o diabo reinar sobre a sua vida. Não deixe o diabo reinar nos teus sentidos, nos teus sentimentos. Tem gente que vive pelos sentidos, sabe, pela carnalidade, pelo Deus Baco, pelo Deus carnal. Não deixe. Tem gente que não consegue abrir mão do dinheiro, sabe, é uma avareza. Não dá dízimo, não dá oferta, não abençoa a quem está precisando. É amarrado. Por quê? Porque tem um Deus chamado Mamon, avarento. Deus está querendo reinar sobre você, mas existe um outro rei. Para nós alvoroçarmos essa cidade, para nós alvoroçarmos o Piauí, para nós alvoroçarmos o Brasil, nós precisamos declarar 100% que o único rei sobre a nossa vida, o único que reina, o único que recebe nossa obediência, o único que recebe nossa adoração, nossa dedicação, nosso amor, nossa crença, nossa fé é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos colocar de pé, porque eu prometi que 8h30 eu terminaria. Jesus, eu te amo. Tu és o meu Senhor. Eu quero declarar para essa igreja, Jesus, que embora eu esteja cumprindo um ofício de pastor, mas eu não passo de uma ovelha tua, Jesus. Eu sou uma ovelha, eu quero ser obediente, eu quero ouvir a tua voz, eu quero obedecer a tua voz. E eu declaro, Jesus, que não há outro Deus sobre mim, não há outro Deus sobre o pastor dessa igreja. Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. E que Satanás escute isso, que Teresina escute isso, que o Piauí escute isso, que os principados da idolatria escutem isso, que esta igreja não pertence a santo A, santo B, santo C, não pertence ao pastor, não pertence a uma placa denominacional. Esta igreja pertence ao único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. César não vai dominar nossas vidas. Os deuses deste mundo não dominarão esta igreja, porque o Deus dessa igreja é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, de Nazaré, de Nazaré. Chega na sua casa hoje e diga: aqui na minha casa, nos 4 cantos da minha casa, em todos os cômodos da minha casa, sobre os objetos, sobre os filhos, sobre tudo que tenho, o meu passado, o meu presente, o meu futuro, tudo é de Jesus. Jesus é o Senhor de tudo. Não há espaço para o diabo, não há espaço para os outros deuses. E se você tem alguma imagem de escultura na sua casa, algum santo, seja de foto, imagem de escultura, qualquer coisa que aponte idolatria, eu te desafio hoje a chegar lá, pega, rasga, queima e diga: Jesus é o Senhor da minha casa. Não deixe brecha, não deixe nada que pertence ao diabo, que possa fazer referência ao ocultismo, ao espiritismo. Se você tem livro de São Cipriano, não importa, se você é o dono da sua casa, tira de lá. Todos os livros de Paulo Coelho, todos os livros do espiritismo, queima tudo. Porque se eu for lá na sua casa e deixar meu celular, e lembrar que eu esqueci meu celular na sua casa, se eu for meia-noite, eu bato na tua porta, tu tem que abrir porque tem algo meu lá. Tem algo que pertence a mim lá. Se você não abrir, eu chamo a polícia, você tem que abrir porque você tem que envolver o meu celular. Se você tem alguma coisa que pertence ao diabo na sua casa, ele tem todo o direito de ficar batendo, caçando brecha para entrar, porque tem alguma coisa que pertence a ele. Tira tudo, limpa tudo e declare que Jesus Cristo é o teu Senhor. Declare em alto bom tom: César não é meu rei, o diabo não é meu rei, Satanás não é meu rei é Jesus Cristo. Meu irmão, nós vamos alvoroçar o mundo. Aonde chegarmos, o próprio diabo vai reconhecer que não tem dentro de nós espaço para ele, e nós vamos amedrontar o inferno, nós vamos ganhar almas para Jesus, nós vamos experimentar um grande e poderoso avivamento.